Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e eu confesso que eu entrei o ano 2025 muito mais assustada com os rumos da cena cervejeira do que eu tô agora. Eu vejo novos rumos e mais possibilidades, e isso é culpa também dessa série. É uma culpa boa, né? Alô, Loite, Henrique Boaventura aqui, e hoje chegamos no Centro-Oeste, mas poderia ser no Sudoeste e também no Norte, porque essa cervejaria independente se expandiu e está em todo lugar. Estamos aqui com o Gregório Ballarotti, da Cervejaria Louvada. Por favor, Gregório, dá um oi pro pessoal aí. Bom dia, boa tarde, pessoal. Gregório, Cervejaria Louvada aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco desse mercado, do cenário e torcer para que a gente acerte ele, né? Opa! Nós agradecemos. E você gosta do conteúdo que a gente faz aqui? Você vê valor nas abobrinhas que a gente fala? Aprecia debates, reflexões que a gente traz? Então vem ser mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o apoia.se/Surra de Lúpulo e seja um mecenas. É isso aí. Mas também tem jeito de ajudar grátis, né? Pega o link desse episódio e manda para aquele amigo ou amiga que curte cerveja especial. Espalha a palavra do Surra de Lúpulo para o mundo. E outro jeito bom de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, deixando 5 estrelinhas na avaliação. Que isso ajuda as plataformas a entenderem que a gente é relevante para você. Então, adentrando já, vamos direto ao ponto, né, que a gente começou atrás, né? Gregório, eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente como é que é a tua formação e um pouquinho da tua vida antes da cervejaria, e logo em seguida, se tu pudesse também daí contar a história da criação, né, da gênese da Cervejaria Louvada. O que te motivou, os objetivos, desafios iniciais? Beleza, vamos lá. Eu sou formado primeiro em zootecnia e depois em comércio exterior. Então não tem nada a ver, mas a parte de zootecnia me ajudou muito na questão de bioquímica, né? Com relação à cerveja, fermentação, facilitou bastante o entendimento. E a parte de administração, comércio exterior, a administração ajudou um pouco a entender um pouco da administração do negócio, né? Mas eu acho que o que mais me deu a base de conhecimento a Louvada nasceu de um grupo de amigos. Inclusive no nosso Instagram, a gente faz 10 anos esse ano, a gente até lançou um mini doc com cada um contando um pouco da história, os colaboradores e tal. Ficou, até eu falei pro marketing, ficou coisa de gente grande aqui o negócio, ficou bonitinho, bem feitinho, né? É bom. Nem parece que é a gente. E a gente tinha um escritório de investimento no mercado de ações. Em 2013, a gente viu que o mercado, infelizmente, um cenário um pouco semelhante agora, né? Déficit público aumentando muito, e a gente vinha do mercado de investimento, então a gente ia sofrer de novo, né? A gente tinha aberto o escritório em 2008, teve uma crise, depois em 2011 teve uma crise, e aí antes da outra crise a gente resolveu diversificar os negócios. Eu já gostava bastante de cerveja artesanal. Em 2006 eu morei na Irlanda, apesar de naquela época não ter esse mercado de cerveja artesanal, mas a cultura de cervejas diferentes, né? De entender que você pode, não é só uma pilsen levinha que tem no mercado, né? Então, acho que, inclusive, isso me ajudou muito no entendimento que eu tenho hoje sobre o mercado da cerveja artesanal. Eu acho que o nome artesanal hoje está quase mais atrapalhando que ajudando, na minha opinião, porque justamente a gente faz cerveja, né? E na Irlanda a gente vê isso, você tem vários tipos de cerveja, cada um senta, pede a sua e deu. E ninguém reclama com ninguém, nem saca com ninguém. E a gente glamourou muito, né, o cenário de artesanal. Eu acho que isso até que atrapalhou um pouco o setor nosso. Mas voltando, e aí nós decidimos acreditar no setor, estudar o mercado. Os Estados Unidos estava crescendo muito, o sul do Brasil estava crescendo muito, o sudeste, né, crescendo bastante o setor. Falou, bom, a gente mora num lugar com calor, e que quando eu falo com o pessoal do segmento, que já montou uma cervejaria, a maior reclamação é o inverno. Bom, não temos esse problema aqui no Mato Grosso, né? Calor o ano inteiro. Então, aqui no estado tinha uma cervejaria chamada Cass Beer, que era bem legal, até em Nova Mutum, uma cidadezinha bem pequenininha do interior. Ela não tá mais aqui com a gente, mas era uma cervejaria bem bacana. E nós fomos a primeira aqui de Cuiabá, né? E a segunda no Mato Grosso. Então, começamos num momento bom do cenário, em que o cenário ajudou bastante, todo mundo empolgado com cervejas artesanais, com novidade. E eu acho que a gente conseguiu
ter uma visão de mercado e do que era importante você consolidar a marca no momento certo, eu acho. Eu acho que esse é um diferencial, né? Então, desde o começo, a gente falou, cara, nós temos que atingir um certo volume para conseguir, e talvez a dificuldade nos ajudou nisso, né? A gente hoje está com a planta ali em Indaiatuba, vamos produzir. Tá bom, você liga para o revendedor ali 50 quilômetros, vai lá e pega o malte. O lúpulo é 10 quilômetros da fábrica. Então, se o cara não tem um planejamento, todo dia ele consegue comprar ali na esquina e produzir. A gente aqui não, né? Tinha que fechar um frete, e aí a nossa meta era conseguir fechar um caminhão para trazer o malte para diluir o custo. Então, sempre a gente buscou ter um certo volume para conseguir ter uma eficiência melhor, para manter a qualidade e melhorar, obviamente, mas para ter uma eficiência melhor de gestão. Então, esse foi o start nosso, né? E aí depois vem a história que nós vamos falar provavelmente mais para frente. Só uma dúvida que eu fiquei, qual é a temperatura média aí? Essa época do ano é uma época bem calor, tá? Então hoje, por exemplo, a gente deve estar com uns 36 graus, e não tá desesperador. Semana passada estava 42, 41, aí fica bem desconfortável realmente, assim, você vive a base de ar-condicionado sem dúvida nenhuma, né? Mas tirando esse período de setembro, outubro, que fica essas temperaturas bem elevadas, normalmente é em torno aí de 36 a 40, mas aí oscila com algumas chuvas durante alguns dias, então, e o inverno nosso, a gente acaba tendo 1 ou 2 frentes frias durante o ano, e durante o inverno a temperatura fica 24 graus, 25, então assim, sempre a temperatura alta, né? E durante as 2 ou 3 frentes frias do ano, que duram 3 dias cada uma, aí atinge 14 graus, alguma coisa assim. Então esse é o nosso clima. Eu não sei nem viver num clima desse. Aqui oscila tanto o tempo. Eu moro na região sul, né? Eu estou perto de Porto Alegre. Então, aqui cada dia cada dia um flash, uma surpresa. E esse ano tá bem diferente, né? Nossa! Esse ano tá uma gangorra, realmente. Até pra gente aqui tá bem... Nem a previsão do tempo acerta esse ano. A previsão vai chover, não chove. Aqui no Rio, as temperaturas são bem parecidas aí com Cuiabá. Inclusive, no verão, é isso, 42, 43 graus. Mas a gente está enfrentando, entre aspas, um inverno mais longo, né? Um período, um pouco de temperaturas mais amenas. E o carioca tem esse problema do tipo, ontem tava, sei lá, 40 graus. Se hoje amanhecer 20, pra gente é muito frio. Porque mesmo, caíram 20 graus. A oscilação é muito grande, né? Exato. Oscilação térmica. Exatamente. Então, de vez em quando eu falo assim, gente, hoje vai ser a última vez que eu vou usar casaco esse ano. E é isso. De novo, né? Bom, a diferença só entre os 40 graus daí e daqui é que aí você tem uma brisinha do mar, né? Tem. Aqui não venta. Então esse é o maior problema. Você olha assim, cadê a folha se mexendo? Não mexe. Aí a sensação é pior, né? Porque Você tá bem no centro do continente, assim, né? Dessa faixa nossa aqui de Brasil. O Cuiabá, na verdade, Chapada dos Guimarães, que é 60 quilômetros daqui, deve ser uma região mais elevada, bem mais 10 graus a menos que aqui, uma região turística até legal. É o centro geodésico da América do Sul. Olha só. Eu só falei de orelhada, mas aí você já trouxe a informação. Eu perguntei justamente porque é um desafio, né? Quando a gente fala dessa temperatura e de tudo isso, tanto temperaturas extremas pro frio quanto pro quente são um desafio para uma cervejaria, né? Já começou correndo atrás, né? Sim. Tem um desafio. Mas a vantagem é que o povo daqui é bem amistoso, né? Então tem essa pegada de ir pra rua, de conversar. Vem gente de fora aqui e fala, cara, impressionante, Cuiabá em meia hora você faz amizade já. Então a amistosidade do pessoal aqui ajuda bastante daí o nosso segmento, que é confraternizar, conversar, né, se unir, né? Isso... Sim, eu fico com a sensação de que o calor é melhor para cerveja do que o frio, entendeu? E aí o calor você vai ter que manejar umas cervejas mais leves e tal, apesar do nosso papo com o pessoal da Turati, que é lá do Ceará, que falou, aqui... O cara toma Russian Imperial Stout na praia, no sol, não tá nem aí. Sunga. Mas enfim. Mas lá é quase a capital que mais vende whisky do mundo, né? Exatamente, ele então, falou a mesma coisa. Já tem uma pegada mais alcoólica, né? Eles gostam do negócio mais pesado. E aí você falou um negócio que eu achei muito interessante, que o que pode ter sido um contratempo no começo, preparou vocês para uma facilidade agora, que era estar muito distante dos produtores de malte, de lúpulo, não sei o quê. Você tinha que ter um planejamento muito antecipado. Agora vocês têm uma outra operação em São Paulo que facilita, mas ao mesmo tempo vocês estão acostumados a trabalhar com planejamento. Então, o que você enxerga como diferencial da Louvada desde o início? Talvez tenha sido isso, aquilo que era um defeito ou um problema virou uma qualidade? Eu acho que sim, sabia, Lúdia? Eu acho que, por exemplo, quem nasceu antes de 2015 teve que se planejar obrigatoriamente
já pela questão tributária, né? Porque antes não podia ter no Simples Nacional, tinha que ser presumido ao lucro real, né? Então Sim. isso já demandava uma certa organização maior, né? E para a gente tinha essa questão de estoque, né, e custo, né? E a gente é muito, como a gente depois veio do mercado financeiro, então a gente tem uma certa facilidade de lidar com os números. Então a gente sempre olhava muito os números, né? Vou dar um exemplo besta. A gente aqui tem trauma, obviamente a gente tem dívida em banco, né, para crescer e etc. Mas a gente é sempre muito preocupado com qualquer taxa de juros, com qualquer custo financeiro. A gente olha isso no detalhe para tentar manter as despesas dentro do nosso orçamento. E eu percebo que muita gente não está nem aí. Ah, não, pagou o boleto atrasado 2 dias, paga só 3% lá. Ah, não, cara, isso aí é metade da margem quase do cara, né, se ele não prestar atenção. Então, acho que essa noção de números, e aí, obviamente, isso vindo junto com o planejamento, e eu acho que de uma visão mais pragmática do mercado também, no sentido igual eu falei lá da Irlanda. Cara, a gente faz cerveja e a gente tem que fazer uma cerveja para o público consumir no seu dia a dia, o público gostar e com uma certa simplicidade, digamos. Temos que fazer a melhor cerveja possível, ponto, é obrigação. Mas alinhada com o perfil do público, com o dia a dia e assim por diante, né? A gente nunca chegou a ser muito romântico, digamos, né? Falou assim, cara, vou focar em fazer a melhor Russian Imperial Stout possível. Tá. Isso vai pagar a nossa conta? Não vai pagar a nossa conta. Cara, então vamos focar em fazer a melhor hop lager possível, a melhor lager possível, a melhor... que eu acho que isso sim é o que vai pagar a nossa conta. Então a gente sempre teve essa visão mais pragmática de fazer o melhor possível daquilo que as pessoas querem consumir. Eu acho que foi um pouco o casamento dessas coisas, né? Mas sim, hoje eu vejo que a gente ter acelerado no começo fez a gente chegar num patamar que a gente conseguiu mexer em custos, estruturas que refletem hoje isso aí. Tá, vou fazer só até para a gente amarrar essa história, você trouxe uma coisa muito importante, que é olhar o mercado, ver juros, ver número, ver previsibilidade naquilo que é possível, né? Ou trabalhar com o futuro, mesmo sem saber se ele vai acontecer daquele jeito, mas você começar a viver naquele futuro. A gente vê muita gente que não funcionou na cerveja artesanal, vivendo daquela assim, qual cerveja você faz? Eu faço a cerveja que eu gosto, eu faço a cerveja que eu quero beber. Aí, Brasil, aí não tem jeito, né? Não tem perdão. Então, eu acredito muito que, poxa, eu quero ter uma marca, faz de conta, tá? Eu também já ouvi isso bastante, acho que em algumas coisas faz sentido. Eu tenho uma marca de cerveja, nessa marca eu produzo X rótulos, e eu tenho uma marca onde eu produzo chopp de vinho, por exemplo. Porque eu não quero associar a marca louvada a chopp de vinho, mas eu tenho a marca, sei lá, Alma Véia, chamada, que é de chopp de vinho. Você não quer associar uma coisa a outra, são negócios distintos, são públicos distintos, você fala assim, bom, se eu for aqui, eu vou atacar, uma coisa não interfere na outra. Então, eu acho que falta um pouco de profissionalismo no sentido empresarial. Eu vejo muita gente falando sobre melhor lúpulo, melhor malte, melhor equipamento, melhor, mas ninguém dentro da... Como é que vende essa cerveja? Como é que eu posso falar no mercado? Como é que sua equipe comercial, como é que a estruturação da sua equipe comercial, acompanhamento dela, meta diária, abrir cliente, rotatividade de equipamento, quantas visitas o cara fez, o que ele positivou, o que não positivou, como é que está o atendimento, a satisfação do cliente na ponta. Com certeza isso é muito importante. Pois é, eu não vejo isso. Não, e o mais interessante é que a Lud começou com todo o seu otimismo, né, que ao longo desse ano a gente veio conversando com as cervejarias e a gente vem vendo isso, que é quem se organiza, quem tem essa visão, eu vou chamar de menos romântica, mas não é um demérito, na verdade é menos um romantismo e tratando aquilo como realmente um negócio, é uma coisa que precisa dar certo, é uma coisa que os números precisam estar adequados, não é aquele rolê, tipo, vou sentar e vou beber minha cerveja e tá tudo bem, sabe? Bem, eu acho que isso que a Lud trouxe foi brilhante, assim, tá muito plausível isso. Que eu acho que, e eu acho que isso cada vez tem que ficar mais claro, a parte do romantismo, eu acho que ela tem que existir quando você vai fazer a receita e assim por diante, para você se dedicar da maior forma possível, obviamente. Mas eu acho que o grande romantismo, ele cabe muito mais em espaços que você tem um contato muito direto com o seu consumidor. Então, por exemplo, eu tenho um brewpub. Cara, com todo respeito, o cara que vai ter um custo de insumo, tá? De R$4, R$5, e vai vender o produto para fazer 1 litro, e vai vender aquele litro por R$70, não é muito... Ele não tem que se preocupar tanto com esse custo de insumo
de R$ 1, R$ 2 acima ou abaixo, porque a margem dele é muito grande. Ele tem que se preocupar no romantismo, em vender muito bem, em atender a comida dele, inclusive, tem que ser muito boa, uma coisa que antigamente você vendia qualquer coisa sem comida. Hoje em dia você tem que ter uma comida no restaurante. Então, isso sim eu acho que é um espaço. Agora, você não pode confundir isso, daí você tem uma indústria que tem que vender 500 mil litros, tem 150 funcionários, rodar. Cara, não dá. Infelizmente, você não consegue... os problemas do dia a dia são outros, né? A equipe, é gente, é motivação, é folha. Então, assim, eu acho que cada setor da empresa tem que ter essa... E aí é o problema, quando você tem um tamanho ainda que tudo depende muito só de uma pessoa, como é que você separa isso nas caixinhas na sua cabeça, né? Não, agora você é romântico, agora você é pragmático, agora você é RH, psicólogo. Não tem como, dá nem tempo hábil para isso, né? Então, esse tamanhozinho que eu falo que é menos pequeno, você já consegue organizar um pouco menor, né? Eu falo isso porque quando a gente compara com as grandes, a gente é nada, né? Percentualmente, assim, dá até... Fica calmo, que se deixar a gente chega nesse assunto e nunca mais para de falar. Mas vamos lá, então vamos voltar um pouco agora então para a questão que a Louvada, como tu falou, né, ela nasceu em Cuiabá. Isso. E hoje ela tem fábricas em Porto Velho, em Indaiatuba e Isso. também em Passos, agora em Minas Gerais, que é a última que foi aberta, certo? Isso, só que Passos é um licenciamento, não é nosso. Entendi. Importante saber isso. Mas, queremos saber sobre isso depois. Vamos chegar lá. Mas, então, essas duas fábricas de Porto Velho e Indaiatuba, mais a de Cuiabá, elas são fábricas de vocês, e tem a de Passos, que é um licenciamento da produção da marca Louvada. Isso. Focando inicialmente nessa expansão de fábricas, quais foram os critérios que pesaram mais? Mercado? É logística? É custo? O que foi os pontos de tomada de decisão para fazer essa expansão acontecer? Tributo e logística, basicamente isso. Melhor tributação desses estados e estar mais próximos de centros que vocês conseguem vender mais, é isso? Não é só a melhor tributação, porque São Paulo, por exemplo, não tem benefício fiscal, né? E quase todos os estados brasileiros têm. São Paulo é um dos únicos que não tem. É que quando você sai da barreira do seu estado para outro estado, o imposto que incide sobre aquilo quase inviabiliza você mandar cerveja para fora se você mandar dentro da lei, tributando certinho, assim por diante. Então, você meio que é obrigado a ter uma indústria lá, manter dentro do estado, e aí para você ser mais competitivo para vender dentro do seu estado o produto, né? Fazer a distribuição interna ali. E aí, não obrigatoriamente, mas quando você tem uma indústria, você faz vendas de indústrias para indústria, né? Aí você evita essa tributação pesada nesse momento e você faz a tributação só na hora da venda. E a melhor estrutura que a gente achou foi essa. Perfeito. É importante a gente ter isso em mente, que eu acho que você falou um negócio bem no começo do papo, que foi, quando a gente começou com uma pressa de entender volume, de repente aumentar um pouco, dominar logo aquele território ali, e até lugares como Porto Velho. A cena cervejeira artesanal, que eu também odeio, estou tentando fazer a qualquer custo, pegar o termo independente. Perfeito. Né? A Louvada é uma cervejaria independente, não faz parte de um grupo empresarial estrangeiro. Pode até... Perfeito. Ou grande conglomerado. Grande conglomerado. Então, assim, vocês foram dominar territórios até que outras pessoas falaram, não vou botar a mão ali, mas de repente você falou, bom, aqui eu tenho uma fábrica com custo menor, eu tô perto de mim de alguma maneira, escolho outros produtos, enfim. Aí, eu me lembro da ocasião, que é pra gente entrar nessa minha pergunta, da contratação de um grande querido, adoro demais, que é o Rudy Fávero, que foi cervejeiro de vocês durante um tempo. Eu não sei se ele ainda presta consultoria ou não, mas eu lembro do Rudy falar com muita paixão, do tipo, mudei pra lá e fui trabalhar na Louvada pra gente ajeitar processo, rever receita, num olhar do tipo assim, eu quero crescer, não apenas o Rudy, né, mas eu imagino a Louvada, eu quero crescer, mas eu quero crescer com um cervejeiro super top de linha, para eu poder azeitar essas receitas todas, né, e aí vem a pergunta, como é que você consegue manter a consistência e qualidade do produto estando nesses lugares todos? E aí já aproveita e fala de Passo de Minas, que a Heineken vai abrir um agora lá em Passo de Minas também, vocês estão de olho nisso, fala a verdade, Gregório, você já sabe disso tudo, já falou, porra, eu vou lá. O tanto de gente nova que vai ter lá, né? Tô brincando. Né? Na verdade, o mérito lá foi muito mais do licenciado do que nosso, né? Porque ele é da região e viu uma oportunidade lá e a gente chegou nesse modelo, que é basicamente o modelo da Coca-Cola, né? Licenciamento da produção para um fabricante fora do seu grupo empresarial. Mas basicamente assim, manter a receita... Essa consistência. Você tem que... eu acho que a principal dificuldade é achar a pessoa certa para tocar a determinada indústria. Porque a receita da cervejaria, depois que você chega na receita ali, e você tem uma pessoa disciplinada, um cervejeiro disciplinado, dá pouco erro.
Muda um pouco a água, depende da época do ano, às vezes uma leva do lúpulo está diferente, daí você faz pequenos ajustes, né? Mas não é algo que vai mudar a sua cerveja, tanto é que um exemplo da nossa Hop Lager, ela ganha prêmio no Norte, no campeonato da Abracerva, ganha prêmio no Centro-Oeste, ganha prêmio no Sudeste. A mesma receita, a gente consegue fazer. Agora, temos pessoas que seguem a receita de forma sistemática, tem pessoas que têm que ter um comprometimento muito grande com a higiene da fábrica, que pouca gente fala disso, o pessoal fala muito de receita. Cara, a parte mais difícil é lavar o negócio e manter estéreo. Acho que esse é o maior desafio da indústria. Tu passa mais tempo lavando do que fazendo cerveja, né? Asepsia, limpeza. Então, essa parte do processo é você ter uma receita bem feita e ter pessoas com um perfil bom para executar aquela receita e seguir na risca aquilo lá, que é um grande problema no mundo artesanal. Você tem um cervejeiro artesanal e o cara de vez em quando fica inventando, agora eu fiz diferente um pouco, para render um pouco mais, para render um pouco menos. Não, cara, é para fazer igual, não é para fazer igual. Então, essa é a parte do controle. Obviamente, todo mês tem visita, ou toda semana faz visita, faz análise de lote, faz análise de produto, manda para laboratório, análise sensorial, tem que ter esse acompanhamento, isso é fato, mas o principal é ter a pessoa certa tocando a operação na produção, tá? Esse é o meu ponto, achar esse perfil, ter esse perfil de pessoa responsável, correta, competente e com conhecimento do processo, porque quando acontecer alguma coisinha, o cara saber o que aconteceu de errado, né? Então, acho que esse é o mais difícil é você conseguir manter a cultura comercial e de logística. Esse é mais desafiador, porque a produção está dentro da sua casa. Você vai lá, você olha, você conversa com o cara, você vê o que aconteceu errado, você corrige, você ajusta, o resto está na rua. E aí, e aí reside o problema do Brasil inteiro, né? Na verdade, no momento que existe toda uma paixão e um carinho dentro da fábrica, até a porta. Passou da porta da fábrica... Parece que foi uma responsabilidade sua, né? Acabou o controle. Ali que é o desafio. Sabe o que é interessante? É a primeira vez, a gente está fazendo esse case cervejeiro, acho que desde o finalzinho do ano passado, é a primeira vez que alguém fala da cultura da empresa numa cervejaria, que certamente não são as grandes. Se você chegar no RH da Heineken, eles vão chegar e falar, a cultura da Heineken é pipipi, papapá, que vem lá de Amsterdã e vai ser adaptada aqui. A cultura da Bembev em cada uma das... É assim, ninguém nunca falou de cultura, mesmo nas grandes, médias, independentes que a gente falou aqui, ninguém nunca falou de cultura. Tendo mais de um espaço fabril. É uma parte. Eu acho que isso é muito importante, por exemplo, fazer o correto, né? Acho que é uma coisa que a gente. Cara, às vezes o cara até comentou, mas ele fez de boa fé, tá se esforçando pelo cliente, né? Então são coisas até meio intangentes, tá? Intangíveis, assim, que você não consegue falar, não, é exatamente essa palavra, essa frase, não sei o quê. Mas você, demonstrando sua preocupação com alguns fatos, você vai botando essa cultura para dentro, né? Mas é um desafio, tá? Especialmente comercial. Porque, como a gente conversou aquele dia lá no festival, a cultura artesanal, especialmente no Sul e Sudeste, o pessoal que se envolve com esse mercado tem uma percepção diferente, assim, eles não entendem que, cara, tem que acordar cedo e visitar 30 clientes todo dia para vender cerveja. Não, eu conheço 3, 4 amigos meus, que aquele tem um bar, aquele tem não sei o quê. Cara, é estatística, você tem que visitar tantos para conseguir abrir clientes e vender. Esse relacionamento romântico, que aquele bar é meu, tem muito isso em São Paulo especialmente. Eu falo, cara, mas não é possível, assim não vai pra frente. A gente tem que vender para aquele cara que vende Brahma, ele vende cerveja, cara, a gente quer vender uma Hop Lager para esse cara, uma German Pilsen, uma IPA. Então, assim, isso eu acho que e aí, pessoal, você vê que você consegue ir mudando isso, mas demora. O cara tá lá um ano, e depois de um ano ele percebe, puta, é verdade, fazendo do jeito que eles estavam falando é melhor do que do jeito que eu achava que era, né? Total. Então, é isso, né? E esse é o maior desafio, assim, porque são pessoas da sua equipe que você gosta, que são pessoas boas, honestas, trabalhadoras, mas que ainda tem que entrar no ritmo do negócio. Ô, Gregório, e o pior é que tu falou uma coisa e eu fiquei resgatando na minha memória. Quando a impressão que eu fico, eu falo da região sul porque é onde eu resido, né? Sim. É que existe realmente essa cultura. E quando tem uma empresa que faz isso que tu disse, que tem meta, que vai bater na porta, que vai criar promoção, que vai fazer coisa diferente, essa empresa é mal vista pelos concorrentes, como se estivesse quase beirando sabe, tentando fazer uma coisa quase Você imoral. tá querendo roubar meu cliente? Não, imoral, não, quase querendo imoral. atender ele assim. melhor, pô. Não, sabe, beirando a imoralidade no sentido de tipo, não, existe um código de conduta aqui que a gente não faz isso. E daí chega uma pessoa que faz isso e ganha mais.
ganha mais no sentido amplo da palavra, né? Tanto mais negócios quanto mais dinheiro, consequentemente. Então, eu achei bem interessante isso. Bem interessante. Então, mas olha que interessante, né? E eu acho que tem duas formas de fazer isso, né? A gente tem um pouco dessa... Um pouco não, a gente tem bastante dessa questão de moralidade aqui dentro, tá? Então, por exemplo, a gente não sonega. Isso no setor já é uma raridade, com todo respeito. O nosso preço é sempre o maior dos nossos concorrentes. Então, se você olhar no nosso mercado, nós somos a cervejaria mais cara. Ali em São Paulo nem se fala, o pessoal, não, como nós vamos vender, nós estamos muito mais caros que os outros. Então, é que a gente não sonega. Então, vamos vender para aqueles lugares que valorizam quem não sonega, por exemplo, né? E vamos investir no posicionamento da marca, vamos investir na imagem, vamos investir no serviço. Vamos fazer um desconto para vender mais. Não vamos fazer desconto. Vamos vender no mesmo preço, vamos fazer uma ação comercial nesse cliente, ajudar o cara a promover o bar dele, levar uma experiência diferente. Então, só que isso dá muito mais trabalho para se fazer. Então, é isso de novo, isso é a cultura, né? É o jeito de fazer as coisas que a gente enxerga que traz mais resultados no longo prazo. Demora mais para fazer? Demora. Dá mais serviço? Muito mais serviço. Mas eu acho que é assim que a gente vai fortalecendo a marca e vai fazendo. Agora, sobre o que você falou, exatamente. O pessoal vê a gente... E eu não entendo, cara, porque a gente ajuda todo mundo. Onde a gente vai, alguém precisa de ajuda, cara, pega na fábrica, faz não sei o quê, estamos aqui para se ajudar. E sempre tem essa visão meio diferente de que... Não sei, eu não sei explicar qual que é a visão. Talvez... Eu não sei explicar qual que é o sentimento que eles teriam, assim, entendeu? Mas eu sei que tem esse distanciamento, vamos usar essa palavra que eu acho que é mais polida. Gregório, tem uma frase que eu gosto de dizer, que é: o ser humano deu errado. E daí, pelo fato de ele ter dado errado, daí pode ser que as pessoas sejam assim, então, enfim, tem coisas que não se explica. Mas eu queria aproveitar e falar que a gente está no começo de novembro e na contagem regressiva, né? Contando os dias já para soltar foguete. Soltar foguete não, porque cachorro não gosta, gente, importante isso. Para a chegada de 2026, e a gente tem um orgulho enorme de falar que a Stani está com a gente desde o primeiro programa desse ano. A Stani, que produz cervejas de qualidade bem executadas, algumas de entradas, outras disruptivas, mas sempre de olho na qualidade irretocável do produto. E a nossa audiência entendeu isso e fez o que a gente pediu. Comprou de quem ajuda a manter a surra de lúpulo no ar. Então, siga fazendo isso. Bebam cervejas e bebam Stanis. Acesse o site stanis.com, Stanis com 2N, e use cupom SDL12 para ganhar 12% de desconto. E aproveite que eles enviam para o Brasil inteiro. Aí agora, continuando a nossa conversa, a Louvada hoje é uma das poucas cervejarias, de novo, termo independentes. Uma das poucas cervejarias independentes com escala nacional fora dos grandes polos sul-sudeste. Qual foi o maior desafio para romper essa barreira de regionalidade? Cara, a gente ainda está fazendo, né? Não sei como é que é. Quando a gente fizer isso daqui uns 10 anos, eu te falo. Ainda está em processo, ainda está acontecendo. Isso aí não vai parar, cara. Por exemplo, ali em São Paulo, né? Que é um estado grande, com muitas fábricas, uma cultura bem diferente da nossa aqui do Mato Grosso em termos de consumo de cerveja, né? O primeiro fato é... A gente aqui do Mato Grosso, a gente olha para outros estados do Sul e Sudeste, a gente via como estados mais desenvolvidos, maiores, assim por diante, né? São Paulo, se você tirar a capital, o interior do estado é menos acelerado do que o Mato Grosso, por exemplo. Então, tem menos novidade, não é conservadora a palavra. O cara tá tomando Antártica no copo original faz 30 anos, ele vai continuar tomando, você não consegue fazer o cara provar coisas diferentes, entendeu? São Paulo, capital, é o contrário. É muita novidade, todo mundo quer ver coisa nova, não sei o quê, mas o interior do estado é diferente. Então, é muito focado ainda em custo, no que o meu pai fazia, meu avô fazia, eu estou fazendo e assim por diante. Então, nós estamos aprendendo ainda a fazer isso ali, por exemplo, em São Paulo, entende? Porque é uma cultura mais... Me faltou a palavra, tá? Mas uma cultura conservadora? Não chega a ser conservadora, cara, mas é como se fosse, assim, sabe? O cara tá mais tradicionalista, talvez, o cara tá mais acostumado com aquilo e mantém aquilo lá, tá? Então, eu acho que... Cada mudança. Exato, né? Por exemplo, fazer um contrato de aluguel, até hoje a gente briga com o cara quer que eu vou reconhecer firma no cartório. Não, cara, tem gov.br, se assina ali e tal. Então, são coisas desse perfil. Então, assim, eu acho que é uma coisa que demora muito para você conseguir fazer, ser experimentado e que a pessoa esteja disposta a mudar o paladar. Ela falou, agora eu vou tomar uma cervejinha diferente. Então, eu não sei ainda te dar essa resposta, tá? De forma bem humilde, assim. Eu acho que a gente tem que realmente mostrar o produto, mostrar a cara e fazer que a pessoa te prove com uma certa frequência, e eu acho que isso é consistência do trabalho. É ficar lá
2, 3 anos fazendo aquilo, daqui a pouco você entra na rotina da pessoa e ela vai se adaptando com o seu produto. Não tem uma bala de prata, assim, sinceramente. É consistência de operar, operação operacional. Eu dou sempre o exemplo pro pessoal da equipe, eu falo, cara, é igual uma padaria, você acorda todo dia, você vai na padaria comprar aquele pão que você sabe, que é virando pra direita, você tem que andar 2 quadras. Aí depois, abrir uma na sua esquerda, andando uma quadra. Obviamente, seria melhor você ir pra esquerda, né? Aí você vai 2 vezes naquela da esquerda, a terceira vez que você vai, a padaria não estava aberta naquele dia, o cara atrasou, não sei do que e tal. Você não volta mais pra pegar lá, você vai voltar pra pegar da padaria da direita, porque tem 10 anos que você compra daquela padaria e você confia nela. Então, você tem que ser a padaria ali, que o cara vai ali, e só que você tem que ficar lá 1 ano, 2 anos, fazendo aquilo pro cara ganhar confiança e substituir pelo que ele estava acostumado. Isso demora, consistência, resiliência, ir lá e fazer, e mostrar que você tá lá. Eu não, se tem uma forma mais fácil, eu ainda não descobri qual que é, mas a gente tá indo, é assim que a gente faz aqui, é assim que a gente meio que tá fazendo aí. Eu acredito que com o tempo isso vai dar certo. Com certeza. Se eu fosse para trazer uma pimenta para esse papo, que nem tá na pauta, mas se fosse para eu trazer, pode ser que eu não traga, mas vou trazer e a gente pode nem continuar, nem responder, mas se a gente fosse falar de contrato de exclusividade, então isso dava um papo inteiro, mais ou menos. Dá um papo inteiro, exatamente. Isso aí, contrato de exclusividade vai embora, não acaba nunca. E esses dias, o CEO da Heineken reclamando de contrato de exclusividade. Ué, o que aconteceu? Não, você é uma matéria sobre isso agora, né? Sim. Recente, né? Aí eu queria perguntar para ele o que eles fizeram. A gente ficou uns 3 anos para desenvolver a cultura de vender chopp numa baita de uma rede de peixaria que tem aqui em Cuiabá, né? Depois de 2 anos, eles aprenderam, incorporaram, a Heineken foi lá e fechou o contrato com eles. Eu falei, olha que legal. Reclamar da Ambev, eles reclamam, né? Mas eles fazem também, né? Rapaz. Pois é, pimenta no dos outros é refresco. Eu ia falar essa, mas eu pensei, sabe o que eu falo? Ai. Mas enfim, então assim, eu acho de verdade que contrato de exclusividade vai ter que ser colocado em pauta em algum momento, porque aqui no Rio, por exemplo, tem uma cultura de botequim muito grande. O botequim que vai vender botequim, principalmente vai vender cerveja de garrafa ou lata. E barzinho vai ter chopp. Mas os botequins, eles acabam sendo privilegiados porque eles são estruturas mais baratas e a grande indústria acaba dando o enxoval todo. Aí eu moro em Copacabana, né? Princesinha do Mar, mais ou menos, porque todos os bares aqui estão com agora o letreiro da Budweiser. E olha, tá uma coisa horrorosa, hein? A pasteurização dos letreiros de bar, é tudo igual. Tudo igual. Você não tem característica. E eu tô falando até de bares que tem, sei lá, 60 anos. O letreiro tava velho, tava feio, mas era a marca registrada daquele cara. Sim. Aqui tá acontecendo isso com a Brahma. Tudo vermelhinho Brahma, é impressionante. Mas enfim, vamos andar pra frente, né? Porque a cerveja independente tem que olhar essas coisas, rir um pouco, preparar o ponto pro outro pegar, enfim, acontece. E aí, mas eu acho também que tem coisa que a grande indústria faz, que é meio como eu falei, que é viver no futuro, quando você é independente ou artesanal, quem preferir escolhe o termo. A grande indústria tem investido abertamente em 2 grandes pilares, que é a cerveja premium, que para mim é uma ameaça direta à cerveja como a louvada, que tem pode ter um bom preço em relação a cervejas artesanais ou independentes, mas certamente não consegue competir com preço com a grandona. E cerveja sem álcool, ou seja, são 2 grandes frentes que elas têm trabalhado abertamente. Vocês acreditam que, de alguma maneira, alguma dessas estratégias pode funcionar para a louvada? Vocês estão trabalhando com alguma coisa parecida com isso? Então, a parte da cerveja premium, esse é meio que o nosso core business, né? A gente trabalha, por exemplo, a gente tem a chama de trio, né? Que é a Pilsen, a Hop Lager e a German Pilsen, né? São as 3 cervejas de maior volume nosso. Posicionamento, basicamente, cara, qual que é vou dar um exemplo da Heineken, né? Qual que é a Heineken? Se a gente conseguir ficar 80 centavos acima, é o nosso meta da Pilsen. Aí a German R$1, a Hop R$2, da long neck no mercado. É assim que a gente trabalha. Gregório, mas tá muito apertada a margem. Falei, cara, se a gente ficar muito acima disso, a gente não vai vender, e ficar abaixo a gente vai ficar negativo ou vai posicionar nossa marca da forma errada, na minha percepção. Então a gente tenta encaixar nossos custos para atender esse posicionamento de mercado, que eu acho que seria um premium core lá, tem um nome mais bonito aí, né? Sim. Inclusive a Estrela Galícia, né, tá querendo vir agora com Big Craft, né? Um conceito que é exatamente esse conceito onde a gente se enquadraria ali, né? Então a gente meio que faz isso, tá, Luiz? Desde o começo, um dos lemas é levar boa cerveja para as pessoas, né? E com uma certa acessibilidade, né? Para que a pessoa consiga consumir ali no dia a dia dela.
Então eu acho que sim, essa é uma tendência e pra gente é o nosso perfil principal, né? A gente quer sempre ser uma cerveja de extrema qualidade, mais acessível. E isso às vezes é ruim, porque o pessoal não percebe a qualidade, né? A percepção de qualidade está muito relacionada a preço. Eu vou dar um exemplo, a gente tem uma Double Native, a gente vende ela, como a gente tem um volume maior de produção, a gente consegue diluir nossas despesas e custos para ela ter um bom custo-benefício. Ela é muito mais barata que as outras, mas esse ano ganhou medalha de ouro em Blumenau. Mas a gente não tem um glamour. O cara vai lá e fala, cara, essa cerveja é muito boa, que é o melhor custo-benefício do meu bar disparado. Só que chega aqui o cara não dá o valor nela, porque ela tem um valor. Então tem coisa que o preço posiciona, né? Sim. Infelizmente não é tanto nosso perfil, porque daí você não ganha volume. Sim. Mas, infelizmente, a gente perde um pouco do glamour, digamos, por tentar ter um preço mais acessível, mesmo que a qualidade às vezes seja melhor que a de um outro que não tenha. Sobre cerveja sem álcool, eu sempre olhei esse mercado, eu lembro até hoje, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu lendo uma matéria que a Espanha tinha 18% do mercado de cerveja sem álcool, era uma coisa que eu falei, cara, não é possível que é verdade isso, né? Deixa eu estudar um pouco melhor. Mas eu via que tinha uma certa tendência para ir para esse mercado, né? Eu acho que o brasileiro ainda, apesar dos números serem de bastante crescimento, mas a base ainda é muito pequena, né? Então, quando a gente fala, tá aumentando 300%, 400%, cara, mas a base é ínfima ali, né? Então, eu não sei até que tamanho ele vai ficar esse mercado, se vai chegar a 4%, 5%, não sei. No dado do mapa, ele corresponde a 4,9% de toda a quantidade produzida, de acordo com os dados do anuário do mapa desse ano, depois de uns 5 anos de um grande investimento. Então, tem que ver se vai estabilizar nesse número, porque queira ou não queira, a Heineken, por exemplo, pelo menos que chega na grande mídia, quase trabalhou muito a cerveja sem álcool, né? Sim. E a gente, por exemplo, tem uma cerveja de baixa caloria e baixo álcool, que é muito boa. A gente pegou um ano e fez um bom trabalho de marketing nela. Aumentou significativamente as vendas. Paramos de fazer essa ação focada nela. A venda caiu pela metade desse produto. Né? Então, assim, se as grandes diminuírem a promoção em cima desse produto, será que ele vai se manter no 5%, vai voltar a cair? Ou talvez vão aumentar mais o investimento e aí chegar no 7%, no 8%? Não sei, né? Mas é um mercado que está aí, é um mercado que eu acho que vai crescer. A gente demorou um pouco para fazer uma receita, porque a gente nunca conseguiu fazer uma receita. Cerveja sem álcool na artesanal, na independente, é porque a gente faz fermentação interrompida, não fica, né? Então a gente vai lançar uma agora, que a gente ficou o ano inteiro em teste, vai lançar uma agora esse final desse mês, provavelmente. Então é um mercado que eu acho legal. Para o nosso segmento, ele é um pouco, como eu diria, ele acaba sendo um pouco diferente, se você for pensar na média das cervejarias independentes do Brasil, porque é um produto que se vende em garrafa e lata. Você raramente vai ter comercialização dele no chopp, até porque o cara vai num botequim, não, num barzinho? Num barzinho, e raramente você vai sentar lá e pedir um chopp de cerveja sem álcool. Você tá lá já que é para tomar 2, 3 ali e prosear, né? Acho que não vai nem ter, Gregório. Talvez vai ter uma long neck para aquela exceção do cara pedir uma long neck ali, né? Acho que o long neck e lata vai ser mais fácil achar. Vai ser mais fácil, até por causa da pasteurização, da segurança alimentar, né? Que é um produto mais perecível. E poucas cervejarias conseguem ter um volume em escala para fazer um produto em lata e long neck que seja competitivo. Então, eu acho que esse é até o hábito de consumo desse produto é mais restritivo para a cerveja independente, porque você tem que ter uma bolinha de invase, tem que ter um custo bom de compra de garrafa, né? Senão o seu produto fica muito caro. A gente, felizmente, já tem isso, então a gente acredita que a gente vai conseguir crescer um pouquinho nesse mercado se a aceitação do nosso produto for bom. Mas para o mercado independente, é isso. Eu acho que o hábito de consumo das cervejarias, que são sempre mais focadas em chopp, acaba não privilegiando esse mercado para o mercado independente, né? Mas eu torço para ter bons produtos, né? Porque eu, particularmente, às vezes quer sair, tá dirigindo não sei o quê, e aí é melhor do que tomar água com gás, né? Sim, sem dúvida. Mas eu acho que tem uma parada também, Gregório, que se a gente for parar, sim, concordo plenamente, a Heineken tá fazendo massivamente propaganda, por exemplo, da sem álcool dela e tá começando outras cervejarias a tomar esse rumo também. E eu acho que essas cervejarias, vou usar o termo correto agora, independentes, elas estão tentando justamente, de certa forma, surfar essa onda também. Não necessariamente vai ser um carro-chefe, não necessariamente vai ser uma cerveja que vai aumentar as vendas, mas é pegar a onda e mostrar que também tá surfando ela, sabe? Não, perfeito, e tá lá. E tem uma outra coisa que ajuda, que quem fala muito, a Rose aqui do marketing, ela fala assim, Gregório, a grande vantagem de você ter uma cerveja sem álcool é você facilitar muito a sua propaganda. Porque, e é uma outra coisa, a gente segue certinho a lei do CONAR, né? Então, nos nossos vídeos que nós produzimos, a gente não coloca ninguém consumindo cerveja, por exemplo, no Instagram. Pode. Né? Eu sei que quase ninguém faz isso, todo mundo coloca lá bebendo, feliz, não sei o quê, mas a lei é essa, se tiver alguma denúncia, a pessoa tem que tirar o vídeo, pode ser multada, assim por diante.
E você não pode colocar cerveja em todo lugar para fazer propaganda, até porque às vezes não pega mal para a própria empresa. Pô, tá tendo um evento de criança, você tá lá com uma cerveja. Às vezes não... A cerveja sem álcool quebra essa barreira um pouco, né? Porque Sim. é um produto sem álcool. Sim, então, você assim, bota você bota o pezinho da marca lá, mas sem estar fazendo nada errado. Exatamente. Então tem essa questão também de dar mais possibilidades na questão de publicidade e propaganda. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente mudar de assunto, que tem a ver com a German Pils de vocês. Tá. Que ela é envasada em garrafa verde. Certo. Isso é uma onda de... Tô falando que aqui no Rio a gente deve ter pelo menos 2 cervejarias independentes de um porte que eu imagino que seja parecido com o da Louvada, que também tem suas receitas. Eu acho que tem uma no Nordeste, que eu não vou lembrar o nome agora, que também tem uma... É da Debron. É a Debron, é uma outra. Eu vou lembrar daqui a pouco. Que tem uma garrafinha. Aqui no Rio é a Denker, tem uma garrafinha, uma Lager ou uma German Pils, não tenho certeza, envasada em garrafinha verde. Tem uma coisa de você ajudar o consumidor, tá na gôndola do supermercado, tá a Heineken, tá a Denker, tá a Louvada, todo mundo verdinha, tá a Império, tá a Stella. Você fala, pô, tá bom, vamos lá. Tem alguma coisa assim? Faz sentido o que eu tô falando ou eu tô louca? Hoje, quando a gente fez a German na garrafa verde, não era por causa disso. A gente fez porque os estilos da Europa, a Urquell era garrafa verde, as garrafas eram todo verde. Falou, cara, vamos seguir o estilo europeu e padronizar, igual a Weiss. Até hoje, a gente se esforça para ter aquela garrafinha compridinha para cerveja de Weiss. Então, a gente tenta manter essa linha, entendeu? Para facilitar a interpretação do cliente. Eu imagino, se o cara chega numa gôndola de mercado, pela monte de garrafa de cerveja, tem a Weiss numa garrafa comum e tem a nossa numa garrafinha que lembra as garrafas de Weiss alemã. O cara identifica muito mais fácil aquele estilo como aquele remetendo aquilo, né? Então, no nosso caso, foi para facilitar a vida do cliente. Falou, cara, garrafa verdinha é uma cerveja um pouquinho mais amarguinha e tal, vem cá, facilitar a comunicação, tá? Hoje em dia, eu acho que sim, hoje em dia você acaba ficando mais na moda, né? Porque as Stella tá vendendo, Heineken, assim por diante, mas quando a gente começou não foi por esse motivo, foi mais para seguir uma tendência europeia de linhagem de cervejas, digamos, tá? Sim. Mas eu acho que hoje em dia, sim, a gente faz tempo que usa garrafa verde, então... mas eu acho que facilita pro cliente, tá, Ludmila? O cara chega no mercado, ele já vê aquela embalagem, ele já meio que sabe o que esperar daquela cerveja, assim, entende? Ou se ele vai... Sim, sem dúvida. Né? Similaridade, né? Vai buscando memória afetiva, etc. Tem dita escolha, que pode ter sido inicialmente uma escolha direcionada por um fator diferente, mas que hoje também resulta em publicidade. Por exemplo, a Urquell, vocês devem saber, mas ela chega no Brasil hoje quando chega na garrafa Amber, né? Mas no mercado interno deles continua a garrafa verde. A Budvar também, se não me engano, também garrafa verde. A Czechia, né? Mas ela é mais sensível, né? Ela sofre mais, então tem que ter mais cuidado. Aí a gente entra no Paranauê técnico aqui de isotetra hop, hexa hop, não sei o que mais. É impressão minha ou esse papo tá deixando todo mundo com muita sede? Por aqui, eu já garanti a minha Hop Little Lover da Dogma. Essa é uma Session IPA incrível, leve e fácil de beber. E apesar de ter só 4,2 de teor alcoólico, ela é cheia de personalidade, como característica das cervejas da Dogma. Ela entrega um perfil de aromas cítricos e de frutas tropicais que tá uma delícia. Ou seja, é aquela cerveja para encher a geladeira e curtir no dia a dia. Especialmente agora que finalmente tá chegando o calor, Brasil. E o melhor de tudo é que ela tá na Black Dogma, a ação da Dogma que vai durar esse mês todinho para te ajudar a encher a sua geladeira com os melhores rótulos. Aproveita o cupom Black Dogma para ter 20% de desconto, uma oportunidade imperdível. Compre agora no site deles, cervejariadogma.com.br. Mas voltando aos desafios empresariais, que acho que seria importante também, a gente vem fazendo essas perguntas, que é, desde a fundação da cervejaria, eu imagino que vocês tiveram uma certa quantidade de problemas e certamente outra quantidade, espero eu, maior de soluções para esses problemas, né? O que vocês tiveram que superar ao longo desses anos que tu acha que seria importante de compartilhar? E também como é que foi, eu acho que o grande divisor de águas da cena cervejeira atual, que foi a pandemia também, né? Eu acho que a grande dificuldade do nosso mercado, que é inclusive o que a gente está nesse momento agora, é conseguir crescer a indústria, mantendo o endividamento baixo e com uma margem razoável. Por quê? Porque a margem hoje da indústria ela não é alta, né? E o crescimento da indústria demanda muito investimento imobilizado você vai depreciar isso no longo prazo.
Então, você crescer o negócio é muito caro. E aí você não consegue ter payback para pagar a parcela daquele crescimento. E aí você pega num momento igual hoje, taxa de juros de 15% ao ano, cara, você fica com um fluxo extremamente apertado, porque o investimento que você fez, o que ele vai produzir não é o suficiente para pagar a rentabilidade, o custo do dinheiro que você precisou pegar para crescer. Então esse eu acho que é o maior desafio, é crescer nesses momentos de margem de despesas altas, né, que é o que a gente está agora, inflação e tal, e custo de juros elevado. Esse é o que a gente já passou no passado e é o que a gente está passando um pouco nesse momento agora. Então o certo era até ficar quieto, não crescer, mas já está com a indústria, você não consegue, se você não cresce também, você não consegue diluir despesa, você fica meio ali, você tem que ir fazendo da melhor forma possível, mas esse foi o maior desafio nosso. Tem os desafios também políticos de conseguir benefício fiscal, mas eu acho que todo mundo passa por isso, né? Ou tem algum sindicato que ajuda, e depende do estado que você está, né? Muitas vezes você está no estado que já tem tudo isso, você não passa por nenhuma dificuldade. Mas eu acho que em termos de empresa, o maior desafio é esse, é conseguir crescer nesses momentos de capital caro e despesa alta. Eu acho que você também tem um pouco de humildade, um pouco não, né? Muita humildade para ter pessoas boas que fazem, um exemplo, só citando, você falou do Rude, né? Cara, vamos determinados momentos da empresa, tá no momento que você quer fazer aquilo, pegar suas receitas, dar aquele ajuste, melhorar aquele processo, e ter essas pessoas do bem, né, que estão perto de você, que vêm para somar, que vêm para ajudar e fazem você dar esse salto. Eu acho que ter isso também é importante. Muitas vezes na cervejaria o cara, não, eu que sou bom, eu que sei tudo, eu que não sei o quê, e não é bem assim, né? Eu acho que essa questão é muito importante, na verdade. E sobre a pandemia, cara, eu tenho duas histórias para falar, né? Por exemplo, Porto Velho. Porto Velho a gente se deu muito mal lá na pandemia, porque o Estado fechou as portas, né? A gente ficou com a porta da indústria fechada durante alguns meses, porque foi a obrigação que teve que fazer. Cara, não teve o que fazer, literalmente, estamos até hoje pagando a conta daquela situação lá, porque imagina você fechar uma indústria, né? Sim. Aqui no Mato Grosso, o Estado não atuou de forma conjunta em termos de fechamento. Então, às vezes, fechava uma cidade, mas a outra estava aberta. Então, assim, eu não parei de vir trabalhar nem um dia durante a pandemia, por exemplo. A indústria continuou rodando durante esse tempo. A gente foi muito ágil para fazer o e-commerce. Naquele momento, ajudou bastante o nosso faturamento. Então, no Mato Grosso, cara, obviamente, o faturamento caiu e tudo mais, mas eu acho que quando o pessoal fala o que é sorte e azar, eu acho que nesse momento é sorte. Você estava no estado que, independente de você, ele foi mais flexível e para você sofreu menos. Eu vejo o pessoal de São Paulo até contando as histórias. Cara, o que o cara podia fazer? Tem que fechar a porta ou vai ficar vendendo growler na janela, né? Que é o que sobrou para fazer naquele período. Então, foi um desafio, acho que muito mais de você dar tranquilidade para a equipe da indústria, de você fazer, né, chamar todo mundo. Eu lembro até hoje, no primeiro dia, a gente chamou todo mundo, fez uma reunião, falou, pessoal, está acontecendo isso, é uma coisa inédita no mundo, com certeza ninguém de vocês passou por isso. Eu citei, né, nessa reunião que eu fiz, aconteceu isso, então todo mundo tem que cuidar muito da saúde, tem que cuidar da imunidade pessoal, tem que precaver, mas a gente vai cuidar de todo mundo que estiver aqui com a gente. Se precisar pegar dinheiro no banco para pagar o salário, fiquem tranquilos. Então, assim, também dá uma certa tranquilidade para a equipe naquele momento. Eu acho que ajudou bastante. Eu imagino que muitas cervejarias fizeram isso também, mas eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Agora, eu posso falar que a gente tem um pouco de sorte por estar no estado que não fechou muito, e quando fechou não foi em conjunto. Então, sempre tinha alguma coisa para vender, algum lugar para vender, algum mercado para atuar. Então, em Cuiabá, o maior desafio foi realmente a gestão do negócio, tá? A gente foi tocando e conseguiu passar por isso. Agora, em Rondônia, por exemplo, não tivemos essa sorte. Lá a gente sofreu bastante, justamente. E pelo que eu entendi, vocês saíram de um universo que vocês não tinham e-commerce, então vocês não tinham estruturada o aparato necessário para isso, para um universo que agora é tudo e-commerce, praticamente, né? Cara, o mundo de cerveja é muito pouco, sabia? É mesmo? O mundo de cerveja e e-commerce é muito pouco. E hoje mesmo, na reunião matutina de segunda-feira, a gente estava falando sobre e-commerce nosso. Cara, se brincar, a gente trabalha com pouco desconto, trabalha às vezes com frete grátis a partir de compra de tal valor. Eu acho que se a gente puxar a régua ali, deve sobrar 0%, 5%, 3%. Tu importaria de falar quantos por cento vocês vendem por e-commerce hoje? Deve ser 3%, bem pouco, sim, não é significativo. Financeiramente até que porque a gente tem um tamanho um pouquinho maior, assim, mas percentualmente é pouco. Mas a margem que sobra dele é muito baixa, cara, porque o custo logístico no Brasil hoje é muito alto. Se você colocar 100% do preço do frete para o comprador, ele não compra, porque o preço fica abusivo. Então você tem que dar um frete grátis em compras maiores. E a gente está no Mato Grosso, então tem essa desvantagem. Aí tem a sorte e o azar, né? Nesse caso, para a gente é azar. E você, para vender no e-commerce, tem que dar desconto.
Então, o e-commerce hoje brasileiro é diferente do e-commerce americano. O e-commerce americano hoje eu vejo muito como comodidade já, né? O brasileiro está começando a fazer isso, na minha opinião, mas ainda no Brasil o e-commerce funciona através de desconto. Você quer vender, você avisa desconto? Tá, pronto, você vende. Você botou sem desconto, o cara não compra, ele prefere ligar o carro, ir lá no sei onde comprar, do que fazer a compra por lá. Já nos Estados Unidos, o e-commerce é comodidade, né? O cara vai lá dar um clique no Amazon, daqui um dia tá na porta da casa dele, ele prefere do que pegar um carro para ir. Quando a gente conseguir fazer essa transição, eu acho que aí sim o e-commerce da cerveja pode melhorar. Mas ainda o hábito de consumo da cerveja é o cara ir comprar a carne no mercado, ir fazer não sei o quê, ver os rótulos. Tanto é que quantas lojas, empresas de e-commerce no Brasil estão tão firme aí, né? Quantas tinham, quase todas já fecharam, abriram outras. Então, dessas de multimarca, né? São pouquíssimas que estão bem, que estão com volume significativo. Quantas cervejarias focam nisso no Brasil? Talvez 2, 3? Então, a gente tem uma informação interessante, a gente deu no Plantão Cervejeiro uma notícia há uns meses sobre... existem os Estados Unidos, cada estado tem uma legislação específica para determinados assuntos, né? E a maioria dos estados americanos não permitia venda via e-commerce de cerveja. Sim. Então, tipo, a Amazon é uma coisa, você vai vender, sei lá, iPhone, caneta, fone de ouvido, blá, aqui funciona tão bem quanto. Mas cerveja não eram todos os estados que eram permitidos e tal. Mas aí a pessoa tinha muita facilidade de comprar, fosse por conta das cervejarias locais que ele tivesse ao redor dele para comprar no Beba Local, fosse nas grandes lojas de bebida. O que aconteceu no Rio de Janeiro, pelo menos que eu posso falar do Rio de Janeiro, o Henrique vai poder falar a opinião dele aí sobre o Rio Grande do Sul, e a gente fala muito disso aqui, é a morte da loja especializada em cerveja artesanal. Então, o Empório, esse lugar onde eu ia lá e conseguia comprar 4, 5, 6, 10, 20 rótulos diferentes de cervejarias do Brasil, até do mundo, isso é quase um, tipo, cara, é um cachorro que voa, é um negócio... Mosca branca. Exato. Então, aí. assim, a gente hoje tá, sei lá, tem o EAP em São Paulo, todo mundo vai falar de uma loja grande, você vai falar do EAP, porque é o Empório do Pinheiro, o cara tem, sei lá, 600 rótulos, 40 taps, é um negócio impensado. O Paulo é maluco de ter uma loja dessa. Inclusive, eu tenho notado no supermercado, nos melhores supermercados do Rio de Janeiro, as cervejas independentes, elas estão diminuindo nas gôndolas, porque estar na gôndola do supermercado, e você deve estar com a louvada, imagino eu, custa dinheiro também. A posição que você está na gôndola, quando eu digo custa dinheiro, não necessariamente você pagou o supermercado para estar lá, mas existe toda aquela negociação, aquela puxa para lá, puxa para cá, não assim, não, mas se eu comprar 50 pellets seu, vai ficar mais barato. Então, tem esse monte de coisa e muitas das médias independentes não tem esse poder todo de troca. Não tem de troca, não tem gente com experiência para ela negociar, não tem paciência para fazer isso, sabe que a margem nesse meio dessa venda vai ser bem menor do que se ele vender direto na loja ou direto pro bar, então o cara tira o foco da live, foca só no outro. É exatamente isso aí. Mas, de novo, a gente falou agora, pouco tempo atrás, da consistência, né? Como que você faz? Cara, você fica fazendo isso durante 3, 4 horas, a margem é pequena, mas daqui a pouco você começa a ser visto, você começa a aparecer, o pessoal, você começa a ser respeitado. Um exemplo, né? A gente fechou uma parceria para esse final do ano, olha isso, que legal, né? A gente vai ser... Sabe alguns mercados que você ganha um selinho quando você compra, troca por uma panela, essas coisas assim, né? Conjunto de perex. Exato. Gosto desse. Então, é legal, tem umas facas de vez em quando legal, tal, umas travessas. A gente vai ser a cerveja oficial do Oba, da rede Oba, que é uma rede bem forte que tem em São Paulo, Brasília e Goiás. É uma rede de hortifruti focada em alto padrão. E ela tem um pouco de cerveja lá. Vende bem caro o produto, mas pra gente, eles têm, sei lá, umas 25 lojas, ou 30 lojas, não sei. São lojas muito bem conceituadas e a gente conseguiu fazer isso pelo simples fato da gente conseguir atendê-los com consistência no tempo que eles pedem, sempre ter disponível, porque isso também é diferente, tá? O que acontece muito, eu vi outras cervejarias, esse negócio de ficar lançando muito rótulo, e aí? O mercado não quer isso. Cada vez que vai cadastrar um SKU no mercado, tem um trabalheiro, o cara tem que passar para aprovação, rótulo, né? Então, o cara quer aquela consistência, né? Você tem 10 rótulos que você não muda, você tem quase sempre eles o ano inteiro, então beleza, eu quero você, né? Aí o cara pega uma cervejaria que tem 10 rótulos, aí mês que vem, não, eu só tenho 2 agora, tá? Pode mandar, não, cara, mas eu tenho minha prateleira aqui, que você fechou meus SKU. Então, essa estratégia também para você entrar nos mercados, a Independente tem que se adequar para tentar atender isso, né? Porque senão você vai frustrar o seu parceiro comercial, você vai se frustrar
e aí você não vai crescer nesse mercado. Aí depois de 5 anos, você continua sem estar no mercado, porque você nunca começou, nunca teve paciência e resiliência para chegar lá. E alguém vai lá negociar, né? Porque às vezes é o dono, às vezes é um bom gerente, às vezes é alguma coisa nesse sentido. Mas esse é o desafio, Lud, são essas coisas. É você ter braço para fazer isso, né? E aí volta aquela questão de ter equipe, né? Ter humildade, botar gente boa, trabalhar, ter um certo tamanho, não podemos ser hipócrita aqui. Não, por que você não faz? O cara tá vendendo 15 minutos de cerveja, não vai ter gente para fazer isso, esquece. Cara, tem que ter um volume razoável para conseguir ter alguém para fazer isso. Sim. A gente está tentando tocar nessa cumbuca de venda, a gente fez um programa recente para falar sobre isso, porque depois de quase 300 programas, a gente nunca tinha falado sobre venda. Já fez programa de lúpulo, já fez programa de malte, já fez programa de água, já fez programa da minha avó, e não tinha falado de venda ainda, de vender entendeu? Cerveja. E foi de explodir a cabeça. Ainda tem muito assunto para cobrir, sabe? Eu fico assim, vai ter Brasil Brau ano que vem, eu espero que tenha uma palestra só sobre venda, sobre isso, sobre consistência, vai ficar lançando um monte de lançamento em cima do outro. Só quem pode ficar lançando um lançamento em cima do outro é quem produz, sei lá, 10 mil litros por mês, por exemplo. Entendeu? Porque isso atrapalha até a consistência de quem quer ir para restaurante, que é o que você falou também. O restaurante começa a comprar da Louvada. Começa a comprar. Ele, em vez de comprar Heineken, Verdinha, ele começa a comprar German Pils. Aí parou de ter, porque você resolveu lançar uma outra coisa e não tem mais. Você fechou a porta. Entendeu? Aí você, porra. Enfim. O mercado cervejeiro me enlouquece de vez em quando. Bom. E tira o sono também, nunca se esquece, Lud, que ele também tira o sono. Total. Pra gente ir caminhando pro final, a gente queria dar aquela espiadinha. Vamos abrir uma frestinha para olhar os planos da Louvada de 2026, né? E aí, quais seriam essas próximas metas para esse ano que vai logo começar aí na nossa frente? Dominar o mundo. Então tá, cérebro, eu sou o Pink. Começa o tema do Pink do cérebro tocando. Eu ainda não comecei a fazer o orçamento do ano que vem, Henrique e Ludmila. Eu tô entre saber se a gente tenta ser um pouco mais agressivo, acreditando. Porque assim, quando a gente vai fazer isso, a gente tem que jogar todo o cenário nacional na mesa para avaliar, né? Então vamos lá. Cenário econômico brasileiro hoje não é bom. A gente está prestes a entrar numa recessão em alguns anos, infelizmente. Caso não aconteça nada diferente, tá? Se eu falo, se mantiver da forma que está indo. Por outro lado, ano que vem é ano eleitoral. Ano eleitoral, qualquer partido político que estiver no poder vai jogar dinheiro para fazer a economia girar, né? Pode ser partido de direita, esquerda, centro, de onde tiver. Então, hoje, ano que vem, eu acho que vai ter mais dinheiro na economia. Já começou agora com incentivo a financiamento de casa, mudou algumas regras, que isso é muito bom para a economia, né? Porque você, inclusive, faz que a pessoa compre uma casa, né? Diferente de apostar no tigrinho. Então, acho que isso é uma coisa inteligente de dar dinheiro para as pessoas fazerem, tá? Felizmente, eu acho que vai ser, já foi aprovada essa questão da isenção de salário mínimo de imposto de renda para até R$5.000, que, é uma sacanagem, isso aí faz 20 anos que não atualiza a inflação sobre quem ganha isso, né? Que é essa sacanagem com o pessoal. Então, acho que vai ter mais dinheiro ano que vem. Então, para o ano que vem, eu não sei se tem que ser conservador ou agressivo, pensando que, de termos macro, para o Brasil, tá ruim, mas para o ano pode ser bom, porque pode ter mais dinheiro rodando na economia. Então acho que ano que vem, fazendo esse balanço, eu acho que dá para apostar que dá para colocar uma meta de crescimento mais agressiva do que foi desse ano agora, tá? Aí depois, quando o ano que vem, a gente conversa de novo e vê o que vai fazer, tá? Vamos passo a passo, não dá para pensar muito longe. Agora, em termos da gente, a gente não tá com muita... Às vezes eu falo só coisa de economia, é meio chato, né? Mas, infelizmente, pagar as contas é isso. Então, assim, como o custo de capital hoje está muito caro, a gente quer consolidar o crescimento que a gente tem hoje e tentar ser mais eficiente na utilização dos equipamentos, etc., do que a gente já tem, para conseguir crescer sem aumentar o endividamento ou, inclusive, até conseguir baixar o que a gente já tem para manter, ficar dentro de um nível saudável e a gente conseguir, num momento de maior margem, a gente voltar a crescer um pouco de juros mais baratos. Então, a gente não pensa em montar uma nova fábrica. Se for abrir, vai ser através de licenciamento, da forma que a gente acabou de fazer em Passos, porque daí a gente investe em intelecto, consultoria e etc., mas não capital financeiro, né, que está mais escasso. E aí, talvez, mais para frente, a gente pensa agora numa outra estrutura. A gente acabou de fazer esse ano, a gente fez um investimento grande, pensando até em qualidade, como a gente falou no começo, né? Essas fábricas de São Paulo e de lá,
a gente sempre fazia frete, como é que era, contratado, né? Então, um caminhão pegava aqui e daqui um dia estava lá em São Paulo entregue. Então, a gente mandava um caminhão normal, não precisava refrigerar, porque o barril um dia só fora da câmara fria não tinha problema. Uhum. Mas a gente falou, cara, mas já é um dia menos, né? Já é um dia que ele esquenta, não sei o quê. Então, a gente acabou investindo numa rede de caminhão refrigerado para fazer todo esse transporte entre as fábricas, manter a qualidade ou melhorar a qualidade. A gente tem as cervejas vivas, né, que são não pasteurizadas, são as da Boneipas, tá? Então também fazer toda essa logística entre as indústrias, mantendo também essa qualidade. Então a gente já fez investimento em logística significativo esse ano, porque caminhão hoje está caro pra caramba. A gente já comprou muito tanque, muita chopeira, essas coisas sempre tem que acabar comprando um pouco, mas manter esse nível de investimento. Nada de comprar uma indústria nova, nada de fazer isso, porque hoje não se paga, né? Hoje, se você pegar nosso EBITDA, não paga a taxa o custo de capital do banco. Então, a gente tem que trabalhar para pagar e ainda ficar no negativo, né? Então, nesse momento tem que ser mais, na minha percepção, assim, tentar acelerar o crescimento através do que você já tem, sem fazer grandes investimentos. Porque não vejo espaço na nossa planilhazinha aqui de... Entendi. Perfeito. Saltos. Não, tá entendido. Que, inclusive, ser um empresário envolve essa questão de você olhar para essas coisas de maneira pragmática, como você falou no começo, cético, e tomara que você se surpreenda com uma coisa ou outra, mas Ixi, meu pai falava que a sorte, de vez em quando, encontra as pessoas que trabalham. Então, às vezes. Mas você tem que estar ali trabalhando, que aí, de repente, a sorte encontra você. Mas posso falar uma coisa que eu sinto falta, que vocês falaram um pouco, que eu acho que talvez para o ano que vem dá para tentar pensar nisso, não sei. Antigamente, todas as conversas que a gente tinha era sobre lúpulo, sobre malte, sobre a cerveja, sobre o lançamento, meio que isso deu uma boa murchada nos últimos anos, né? Eu acho que seria legal, talvez, no ano que vem, voltar a ter um pouco, talvez o mercado aceitar um pouco mais de lançar mais alguma coisa diferente, de voltar a ter alguns lançamentos, voltar a ter, por exemplo, uma coisa que eu sempre sonhei em fazer. A Hop Lager nossa hoje, Long Neck, fica entre a primeira e a segunda que mais vende do nosso portfólio, né? E eu lembro uma vez de um packzinho da Brewdog, eu acho, que veio 4, como se fosse Punk IPA, cada um com um lúpulo. Então, eu sempre sonhei fazer um packzinho da hop, né? A hop tradicional, uma hop com single hop não sei do que, um single hop de tal, outro tal single hop. Então, talvez brincar um pouco com isso possa ser alguma coisa que também destrave, só que só dá para fazer isso se você tiver um canal de distribuição que aceite essa novidade. Que aí volta o que a gente falou agora, os mercados não querem ficar toda hora botando esse carro diferente, toda hora colocando coisa... Não, você tem que ter um canal de distribuição. Como você falou, quantos empórios tem hoje vendendo uma grande quantidade de cerveja diferente? Então, aí você acaba tendo essas barreiras, né? Sim. Vamos ver como é que o nosso mercado ele se reorganiza. O próprio Paulo teve com a gente aqui esse ano e ele falou, olha, tá melhor. Por exemplo, ele teve com a gente em março, mais ou menos, ele falou, foi o meu melhor janeiro dos últimos 5 anos. Antes da pandemia, inclusive. Então, a gente tá melhor do que a gente estava em janeiro de 2020. Não. É que a gente tá mais que, talvez, 2 vezes maior do que a gente estava em janeiro de 2020, né? A gente conseguiu crescer muito nesse período. Então, quando a gente fala de crescer, a gente está sempre crescendo. Todo ano a gente cresce. Esse ano, garrafa está surpreendendo, por exemplo. Estamos crescendo, sei lá, 25%, 30% de garrafa. Ficou porque está mais apertado o crescimento. Mas, assim, é legal você crescer com coisas legais também, né? Não só na base da força. Então é isso que eu digo, né? Quando eu digo assim, é ser um crescimento mais tranquilo, não ser tão sofrido, não ser... Sim. É isso que eu quero dizer. Tipo, você tá milimetricamente tendo que medir cada passo, entendeu? Você queria poder falar assim, tá bom, o Hop Lager tá funcionando bem, mas eu queria tanto fazer um packzinho e que isso funcionasse também, e que isso, sabe, trouxesse uma graça. Aí une a parada comercial de tu entender o mercado junto com um pouco da paixão. Aí eu misturo as duas coisas. Por exemplo, cara, vamos fazer isso aqui por quê? Cara, porque é legal. Mas não vai pagar a conta, não é legal. Vamos fazer, que é legal. Hoje em dia não dá. Hoje em dia você tem que fazer, cara, vai pelo menos se pagar. Se pagar, a gente faz. Se der prejuízo, a gente para, né? Então, assim no podcast disso, também. Né? Fica tranquilo. Pior que... Inclusive, se quiser conversar com a gente, estamos com a porta aberta. Fica tranquilo que o podcast é mesmo. Bom, mais um case de sucesso, que pra mim é sucesso. É a pessoa que chega aqui e fala, pô, crescemos nos últimos 5 anos, é sucesso. Porque teve um monte que ficou no meio do caminho. Gestão, estratégia, de uma cervejaria independente, entregue com sucesso. Então, pra mim, é sucesso também. Sucesso no Surra, sucesso aí. Então, existe jeito de crescer o seu negócio cervejeiro no Brasil e talvez você precise reorganizar a rota, pensar em outros caminhos e tirar da cabeça a tal da receita de bolo. Vou te dar 5 dicas infalíveis para tu ter a sua cerveja. Não existe essa porra, esquece. Né? Então, eu queria agradecer ao Gregório pela presença. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, Ludmila. Obrigado, Henrique. É um prazer, foi meu falar com vocês. Estamos aí. Um dia que vocês quiserem passar calor,
venha nos conhecer aqui em Cuiabá, ou se for só pouco, a gente ir em Indaiatuba é mais perto para vocês. Boa. O convite tá Bom feito. demais. Obrigado, Gregório. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta ou convidados? Mande um e-mail para nós, contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. Henrique, o que a gente fala? Até semana que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.